Aleluia, Deus é bom? Amém. Vamos orar, queridos, mais uma aula. Ainda teremos, além dessa aula 1 e 2 hoje, teremos ainda uma aula no dia 3, porque é uma matéria bem extensa, mas vale muito a pena, amém? Feche os seus olhos, sentado mesmo, curve sua cabeça. Quero abençoar a tua vida, a vida de cada aluno que está fazendo online aí, que o Senhor os abençoe, os prospere. Pai, em nome de Jesus, quero abençoar, Senhor, declarar que o Senhor é o nosso professor, o nosso mestre, é o Senhor que nos ensina, que nos instrui e que nos capacita. Por isso, vem com o teu amor, com a tua presença, com o teu poder, nos instruir, nos ensinar nessa noite, que o rema do Senhor, a revelação do Senhor, venha sobre cada um de nós, nos instruindo, ó Deus, em toda boa palavra, nos levando a viver o teu novo, Senhor. Nós oramos, ó Pai, pedindo a tua bênção, Senhor Deus, sobre cada um de nós e declarando: não precisamos que ninguém nos ensine, porque o Senhor, o Espírito Santo, é o nosso professor. Instrui-nos na tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus. Estamos aí estudando sobre escatologia. Tem sido um tempo poderoso, um tempo de bênção do Senhor. Nós falamos por último aí sobre a pré-tribulação ou pré-tribulacionismo, o made ou med-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Então ficou bem definidas as três linhas de raciocínio, as três linhas de pensamento, e eu quero falar um pouquinho hoje da vinda de Cristo. A vinda de Cristo para arrebatar a igreja, a vinda de Cristo para julgar, o tribunal de Cristo, o tribunal do grande trono branco. E eu tenho certeza que Deus vai nos elucidar muito. É importante fazer as lições, é importante fazer as provas e é importante pagar também. Então não esqueçam de pagar aí direitinho, senão o seu nome vai para o SPC Serasa do céu. Lá é estreito. Então comigo aí, página 178. A vinda de Cristo para arrebatar a igreja será invisível. É bom lembrarmos aqui e refutarmos ou frisarmos bem que Jesus não veio buscar uma igreja medrosa, uma igreja apavorada, uma igreja que não se move no princípio, na verdade, não. Jesus veio buscar uma igreja vitoriosa, uma noiva preparada. Para e pensa só um pouquinho num noivado. A moça se prepara, o rapaz se prepara, roupa, vestes, festa, tudo bonito, casa, né? E no período que antecede este noivado, este casamento, tanto o noivo como a noiva têm suas responsabilidades. Alô? Cada um tem seu papel. Marido, noivo, provedor. É o que sustenta, que prepara a festa, os convidados, as roupas. Eu sei, a mãe, muitas das vezes o pai banca, é até normal. Muitas das vezes o pai da noiva querer bancar ou ajudar a festa, tudo não tem problema. Mas a responsabilidade não é do pai, é do noivo. Porque o noivo vai encontrar a noiva. A noiva fica se arrumando, fica ataviada, bonita. É a igreja. O preço que está sendo pago, o noivo pagou. Quando ele vem buscar a noiva, ele quer encontrar ela pronta, bonita, arrumada, perfumada. Não é covarde, não é fugindo, não é com medo, não é se escondendo. Então esse período ocorrerá o desaparecimento de todos os crentes salvos da face da terra. É um desaparecimento simultâneo, num abrir e fechar de olhos, num piscar. Todos serão apanhados de surpresa, conforme o próprio Jesus explicou na parábola das 10 virgens. Todas eram virgens, todas esperavam o noivo, todas dominaram, todas dormiram, todas tinham lâmpadas, todas se levantaram e prepararam as suas respectivas lâmpadas, mas
5 tinham azeite no reservatório. Somente quem tem intimidade e experiência tem azeite, é quem pode participar. Jesus vai vir buscar a igreja e vai encontrar um monte de gente despreparada. Mais uma vez eu comparo com um casamento. Casar sem estar preparado é melhor esperar um pouquinho mais. Eu lembro de um casal que veio pedir para casar e eu conversei com eles e falei: olha, vocês não querem esperar um pouquinho mais? Orem um pouco mais. E eu falei para o rapaz: a moça não está pronta. Você está pronto? Ah, mas não, quero. Eu não faço casamento para separar. Mas já que você quer casar, então casa. Durou 1 ano o casamento. E ele veio e falou assim: foi a pior decisão que eu tomei na minha vida. E não é porque não amava a moça não amava ele, porque não estavam maduros. Assim é a volta de Cristo. Se eu e você não estiver pronto, fica tranquilo, vai ficar. E na boa, é melhor lutar para subir no arrebatamento do que passar pela tribulação. A noite é fria e longa e o momento de trevas é momento de trevas total. Ninguém esperava que o cortejo iria começar nesta hora, porque esta é a hora do melhor sono e não de estar acordado. Mas o noivo disse que a qualquer momento chegaria, ainda que fosse meia-noite. A crise da meia-noite revela a diferença entre duas classes, uma diferença que a calma do dia não pode revelar. Enfim, no clamor da meia-noite, saberemos quem é quem. Será espantoso para alguém que era quase salvo, porém está perdido agora. Será horrível ao ouvir o baque da porta se fechando. Pensou? Você está na igreja há 30 anos. Jesus volta e você fica. Está na igreja há 10, 15 anos. E eu penso que para esse tipo de gente será pior. Porque o ímpio vai falar: poxa, eu ouvi falar, mas nunca vivi, nunca conheci. Agora eu conheci e não vivi. O que a Bíblia diz? Conhecer e viver, conhecer, estudar, saber e não praticar, melhor seria que nunca tivesse conhecido. Meu Deus, é forte. Como receberemos esse clamor? O clamor da meia-noite será de angústia ou de alegria. A preparação prévia é quem determina se será de uma forma ou de outra. Como você está se preparando? Mais uma vez eu assemelho ao casamento. Como que a gente prepara o casamento? Tem que estar tudo pronto. Eu digo sempre assim: quem quer casar tem que ter casa. Eu lembro quando a minha filha, a mais nova, está se preparando agora para casar. Como ela não está trabalhando ainda, então ela fica segurando um pouco, porque só o Mateus está trabalhando, eles estão se organizando. E o Isaac chegou e falou assim: ah, é porque eu quero namorar a Alice, eu quero casar. Minha filha mais velha, eu falei: você não tem nem emprego, pai? Vai namorar o quê? Vai namorar, vai levar minha filha no shopping, vai pagar com o quê? E ela já trabalhava. Eu falei: não, se você não tiver emprego, não abençoa não. E o cara ficou nervoso, tão nervoso que estava sentado numa cadeira dessa, conseguiu bater a cabeça na parede, na mesa. Estava eu, o pai dele, a mãe dele, os pais espirituais dos pais dele, minha sogra, minha avó, e conversamos, e poucos dias depois ele conseguiu emprego. Aí beleza, então, agora a gente pode namorar, a gente está precisando de casa. Eu falei: casa como? Você não tem casa? E o Nilton falou: comigo não mora. E eu falei: comigo menos ainda. Fui trabalhar, ganhou uma casa. Aí chegou para mim e falou: bom, eu tenho emprego, tenho casa. Eu falei: bom, agora para marcar o casamento para daqui a 1 ano. Aí você ainda vai ter que mobiliar. Porque você tirar minha filha dentro de casa, você tem que dar o melhor do que o que eu dou. Não dá para você tirar minha filha, não vou deixar minha filha casar se você não der o melhor. Peraí, Jesus veio buscar uma igreja. Ele deu o melhor, porque ele é o noivo. Aí você passa 30 anos na igreja recebendo o melhor. Eu vim para que tenham e vida em abundância. E você está 30 anos dentro da igreja todo amarrado.
Tipo Lázaro, quando Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que quando o Senhor ressuscitou a Lázaro, ele saiu para fora tendo suas mãos e pés. Foi salvo ou não foi salvo? Foi, porque ressuscitou, mas estava liberto? Não. Assim está a igreja hoje. Como a gente falou da igreja da Europa. Hoje a igreja da Europa quer o quê? Dinheiro, grana, está todo mundo bem sucedido. Querem nem saber de avivamento, de unção, de Espírito Santo, porque eu tenho dinheiro, banco. Alô? Amém. Meu Deus. Página 179. O ladrão leva pouco e deixa muito. Leva somente o que tem valor. Ele executa toda a operação com muita rapidez. Ele pega aquilo que lhe é importante. Para colocar 3 homens na Lua, os americanos usaram o trabalho de 20 mil empresas e a mão de obra de 400 mil homens. Mas Jesus, para tirar a igreja da face da terra, será em um abrir e fechar de olhos. O homem prepara-se, precisa de tanta coisa. Deus vai fazer assim. Então a pergunta é: eu estou pronto para a vinda de Cristo? Vem ver, os campos brancos já estão. Jesus vem e leva a igreja. E eu e você, como é que vai ficar? Se estivermos preparados. Então será como um ladrão de noite, vai ser surpreso. Neste período, Jesus fará juízo contra as nações que guerrearem contra Jerusalém. A sua presença aterrorizará os reis da terra, ao vê-lo descer nas nuvens montado num cavalo branco. A vinda de Cristo irá estabelecer um milênio, que é chamado em grego de parousia, que significa presença, aparecimento. É sempre bom lembrar que o arrebatamento será de forma invisível. Então, para que Cristo vai voltar? Para estabelecer um milênio. Cristo virá outra vez para estabelecer o reino dele. Nós seremos arrebatados. Então voltaremos com o Senhor para estabelecer o governo dele. Parousia será invisível, ou seja, este arrebatamento, ou essa manifestação, ou esta vinda momentânea, essa presença do nada, o aparecimento que Jesus trará sobre nós é invisível. Quando menos esperarmos, estaremos de volta com o Senhor. Reinaremos com Ele. Devemos estabelecer o governo dele. Quem vai estar lá? A igreja que for arrebatada. É por isso que a importância é: Senhor, eu quero participar da primeira ressurreição. Porque se você ficar para a segunda fase da primeira ressurreição, é mais difícil. Nesse tempo o Senhor irá estabelecer o tribunal de Cristo. Estão comigo aí? Amém. O tribunal de Cristo será o julgamento da igreja. Ali serão julgadas as nossas obras. Preste atenção. A igreja que foi arrebatada, que está com o Senhor agora, vai receber o seu julgamento. Não é julgamento se a igreja vai para o céu ou não vai para o céu, porque ela já veio para viver o milênio. Será julgamento de obras. Alguém perguntou aí numa das últimas, acho que na última aula aí, sobre galardões. Essa doutrina do galardões, ela entra aí no tribunal de Cristo. Nesse julgamento seremos avaliados. Não será para saber se seremos salvos ou não, porque já fomos arrebatados. Ali seremos avaliados se somos verdadeiramente íntimos do Senhor. O resultado desse julgamento será recompensa ou detrimento. Ali receberemos uma honra ou não receberemos nada. Lembra da história que a gente conta? É uma historinha com I, não é uma história verdadeira, mas é uma ilustração. Que a irmã que cuidava da igreja, todos os irmãos chegavam cedo na igreja, limpava a igreja, passava um pano nas cadeiras e varria o chão com todo o carinho, com todo o amor. E o pastor chegava quando a igreja estava cheia de gente, e pregava, as pessoas se convertiam. Morre o pastor e morre a irmãzinha.
chega no céu, o pastor e a irmãzinha vão lá perto do porteiro que tem a chave, eles entram e vão receber os seus galardões. Então a irmã recebe uma coroa maravilhosa, coisa linda, recebe pingentes, lauréis, colares, muitas honrarias, e o pastor diz: meu Deus, se a irmãzinha que só cuidava da igreja recebeu isso, eu estou bonito. Aí entra a minha parte da versão da história. Vai pela rua de ouro e cristal e vê uma mansão maravilhosa, coisa mais linda do mundo, e diz: aqui é a tua mansão celestial. E aí vem para o pastor e traz uma coroa bonita, mas ele olha para a da irmã, olha para a dele, fala: não trocou? E o anjo vai lá no livro da vida, escreve a obra de cada um de nós. Não, está certo, essa é a sua parte mesmo. Aí coloca um pingente, um laurel simples, e ele fala: olha para a irmã, cheia de colares e pingentes e galardões, fala: não trocou? E o anjo: não, está certo, essa é a sua mão, vamos para a sua mansão. E caminham até pela rua de ouro e cristal, pela rua de pedras preciosas, pela rua de bronze, pela rua de prata, pela rua de barro, passou pelo paralelepípedo, chegou na beira de um rio, e tinha uma casa bonita, muito bonita, simples, mas uma casa simples assim. E hoje disse: essa é a sua mansão. Ele falou: não, peraí, Miguel, está errado mesmo, agora eu vi que está errado. A irmã era zeladora da igreja, tem tudo aquilo, eu era o pastor. As pessoas vinham na frente das multidões, aceitavam Jesus, e o anjo falou: então, você só pregava a palavra que o Espírito Santo dava. Quem limpava a igreja orando cadeira por cadeira, abençoando a pessoa que sentasse ali, fosse salva, era ela. Quem gastava tempo zelando, limpando, arrumando, cuidando da casa do Pai, era ela. Você só entregava o sermão. Desse por contente de ter a salvação eterna. Dessa maneira. Alô? Amém. Esse tribunal de Cristo é para saber qual é a tua obra. Se a tua obra for ouro, prata, pedra preciosa, vai ser provada no fogo. Se a tua obra for feno, madeira, vai queimar no fogo. A Bíblia nos fala de 7 julgamentos que diferem um do outro, sobre 4 aspectos gerais. O primeiro aspecto, com respeito aos que irão ser submetidos ao juízo. Segundo aspecto, com respeito ao lugar do juízo. Terceiro aspecto, com respeito ao tempo do juízo. Quarto aspecto, com respeito ao resultado do juízo. Então são 7 julgamentos diferentes dentro desses 4 aspectos. Qual é o primeiro julgamento? O julgamento dos pecados. Tempo, 30 AD. O lugar, cruz do Calvário. Resultado, salvação para o mundo. Então o primeiro julgamento é 30 anos. Foi quando Cristo começou a pregar, a ensinar e a mostrar. E aonde foi o lugar? Foi lá na cruz do Calvário. Lá foi o primeiro julgamento. Qual foi o resultado deste julgamento? Todos quanto crerem serem salvos. Segundo, o auto julgamento dos pecados do crente. Qual foi a época? Qualquer momento, qualquer lugar, a qualquer hora. Qual que é o resultado? Aquele que se arrepender, que confessar os seus pecados, será perdoado. Terceiro julgamento das obras do crente. Época, quando Cristo voltar. Local, no ar. Ele irá estabelecer o seu trono branco nos céus e irá julgar a cada um de nós. Qual que é o resultado? Recompensa ou detrimento? Só depende de você. Ainda há tempo para você fazer a tua obra. Eu estava falando um pouquinho antes do culto com o Maurício. Eu falei: você quer provar um obreiro? Põe ele para fazer uma obra física. Eu tenho um pastor, o pastor Clóvis, um querido pastor, ele sempre dizia assim: você quer provar um obreiro? Põe ele para ajudar você na construção da igreja. Se ele correr e não terminar a obra que você chamou ele para fazer, você já sabe que ele foi reprovado. Tem que começar tudo de novo. Porque para pregar o cara vai lá, estuda e prega. Para orar o cara vai lá
e ora. Para cantar, o cara vai lá e canta. Mas pôr a mão na massa, rebocar, pintar, levantar a parede, pintar, limpar a igreja, limpar banheiro. Uma vez, duas, pô, só eu, não vou mais não. Quarto julgamento, o julgamento das nações, época quando vier o Filho do Homem na sua glória. Será no vale de Jeosafá, separação de Israel como povo privilegiado. Quinto, o julgamento de Israel. Sexto, o julgamento dos anjos decaídos, ou os anjos caídos, época antes do juízo final, depois do milênio. Ali estaremos associados com o nosso mestre nesse julgamento. Por isso que eu sempre falo da importância da igreja. A gente conversando lá em Cambé, sobre com os filhos ali, sobre essa questão do julgamento da igreja. Não sei por que acaso apareceu, eu falei, a igreja será arrebatada e a igreja vai vir julgar os anjos que caíram. Olha que autoridade que a igreja tem. Se a igreja virá julgar os anjos que caíram, como que a igreja vai passar pela tribulação? É só associar. Sétimo, o juízo final. O grande trono branco. Época, um dia depois do milênio. Perante o grande trono branco, o resultado. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro foi lançado no lago de fogo ardente. 7 juízos, ou 7 julgamentos. Precisamos estar preparados, que quando o Senhor for entregar, e aí eu fico pensando nessa fase de discipulado, de visão hoje que nós nos movemos. Temos feito discípulos mesmo? Porque se eu faço um discípulo, ele é um continuador da obra, da visão e da missão. Então essas pessoas, elas têm que continuar o que Deus me deu. Porque não é possível que o cara conheça Jesus hoje, ande com Jesus hoje, e amanhã ele se desvie e vá para uma seita, para uma heresia, para uma feitiçaria. Como? Os galardões. Os crentes que comparecerem ao tribunal de Cristo receberão o seu galardão, que será distribuído pelo próprio Jesus. Ali todos receberão pelo menos um louvor da parte de Deus. E eis que cedo venho, e o meu galardão, a minha recompensa, o meu presente, o meu prêmio, sim, está comigo, e eu darei a cada um segundo a sua. E digo isto, o que semeia pouco, pouco também, e o que semeia com fartura também ceifará. E tem mais um monte de passagens aí. Então pensa comigo um minutinho, que obra temos feito para o Senhor? É um peso para você evangelizar? É um peso para você orar? É um peso para você fazer parte do relógio de oração? É um peso para você jejuar? É um peso para você limpar a igreja? Eu brinco sempre aqui com os meus obreiros, eu tenho uma classe pequena aqui, até porque não é por muita gente, Jesus só tinha 12, mas eu tenho bons casais aqui, e eu sempre digo aqui para a minha liderança, assim como eu digo para cada membro, eu sei o nível de aliança que cada um anda comigo, e até onde eu posso contar com cada um. Agora, eu não chamo ninguém para fazer uma coisa comigo 2 vezes. Se eu te chamei, você fez e parou no meio do caminho, se você está esperando eu chamar de novo, porque você sabe qual é a tua recompensa. Você sabe qual é a obra que Deus te deu. Então pensa no reino de Deus agora. O que eu tenho feito para Deus? E não é barganha, é trabalhar. Lembram dos trabalhadores à 10ª hora? Todo mundo trabalhou. E o cara chegou já no final. E quando foi receber, recebeu de igual modo. E alguém disse, puxa, mas eu estou aqui desde cedo. Pô, estou na igreja há 30 anos, eu estou na igreja há 20 anos. Pô, eu cheguei na igreja tem 1 ano só. E olha onde Deus me colocou. Alô?
Tipos de galardões. Quero ver com vocês aí esses tipos de galardões, para a gente depois tomar uma água. Eu não quero passar muita coisa de uma vez para a gente poder assimilar bem essa ideia, mas vamos lá. Haverá diferentes tipos de galardões, de prêmios, de lauréis, de presentes, simbolizado por coroas. Não se trata de coroas, literalmente, mas de diferentes tipos de gratuidade, ou seja, diferentes tipos de honra. Eu falei há alguns dias, estava conversando com o Maurício aqui, e eu falava sobre honra. Querido, honra, o nível de honra que estabelece é cada um. Dízimo sacerdotal e oferta de primícias, por exemplo, é um nível de honra. Tem muita gente que não tem a ideia do poder que existe numa primícia. Mas a Bíblia diz no livro de Hebreus que a honra ou a oferta, a primícia, ela santifica tudo que está na tua mão. Então pensa o poder que existe nisso. Agora, qual é o teu nível de honra com a obra de Deus? Porque tem crente que aceita Jesus, vai para o céu, mas ele não evangelizou uma pessoa. Então, o primeiro tipo de galardão, a coroa da vida. Primeiro tipo de prêmio que você recebe. Este galardão será para aqueles que forem fiéis ao Senhor. Esses receberão a coroa da vida. Segundo, a coroa da vitória. Esse é o galardão dos que vencem o mundo, a carne, e são moderados, temperantes e que andam segundo o Espírito. Não parece os crentes de hoje? Tudo temperado, moderado, não xingam. Temperado. Temperado. Molho de carne. Calmos, tranquilos, abençoadores. Aqui cabe um exemplo. Não cobre das pessoas o que você faz para elas. Se você é educado, nem todo mundo tem que ser educado com você. Sabe a melhor escola que tem? Quando você trabalha de funcionário. Você está atendendo o cara chato, o cara te esnoba, o cara te pisa e você sorridente dele. Por quê? Porque no final do mês você recebe o seu salário. E se você desrespeitar ele, o seu patrão te manda embora. Mas então por que não age assim no reino de Deus? Chegou na igreja, passou pelo irmão da direita e ele voltou para a esquerda. Quando ele der a volta ali, você passa correndo por aqui, espera ele ali. Quando ele chegar, você dá o seu irmão, eu te amo, viu? Me perdoa se eu fiz qualquer coisa, tá? Não, o que você faz? Não falou comigo, eu também não falo com ele. Que galardão que você vai receber lá? Que tempero é esse? Que moderação é essa? Ainda fermento. Cuidado, viu, com fulano, porque ele não falou comigo, isso não vale nada. E quando é corrigido? Se o pastor chama... Eu já ouvi eu falar, pregar, ministrar... pastor, parece que foi carapuça. Você viu, irmão? Então é tua. Ô pastor, parece que foi indireta. Não, irmão, foi direta mesmo. Foi indireta não, foi direta. Você serviu. O irmão vai lá, te exorta, te ajuda. Irmão, cuidado nisso. Quer mandar na minha vida? Não me ama? Não, porque ele te ama. E cadê a moderação? Então a coroa da vitória é o galardão dos que vencem o mundo, a carne, os que são moderados, temperados, os que andam no Espírito. Terceiro, coroa da glória. Este é o galardão dos ministros e dos obreiros em geral, dependendo do cuidado pelo rebanho e da promoção do reino de Deus, entendendo que as ovelhas não são deles, mas do Senhor. A coroa da glória que Deus preparou para os seus ministros, aqui não está falando de cargo na igreja não, irmão. Tem missões por aí, vamos pegar por exemplo a missão Shekinah, que nós fazemos parte, temos o nosso pai, o apóstolo Jéssica, ele não tem igreja. Mas aqui não está falando de coroa, de glória para quem é pastor de igreja. É para quem trabalha, para quem é ministro, para quem tem cuidado com o rebanho, para quem zela pela obra de Deus, a quem promove o reino de Deus, a quem anuncia o reino de Deus. Hoje está tão fácil anunciar o reino de Deus. Se você disser assim, eu vou fazer uma live todo dia às 3 horas da tarde, não, 3 horas da tarde não dá porque vocês trabalham, né? Mas sei lá, a qualquer hora.
vou fazer na sexta-feira às 7 horas da noite. Eu vou fazer a minha célula, meu pequeno céu. Eu vou fazer o meu grupo familiar. Poxa, o pastor me treinou, me preparou, vou começar na minha casa e vou levar 50 pessoas até o final do ano para a igreja. Essa é a recompensa, é para você. Hoje mesmo eu indo numa entrevista, encontrei um rapaz que fazia parte do meu passado também, está até comentando no privado aqui. Falei para ele, deixa eu falar com você. Ele falou, não precisa me falar nada, eu aceito, eu vou com você. Que horas que é? Eu ia chamar ele para vir para a igreja mesmo. Isso é promoção do reino. Porque às vezes a gente, lógico, você vai falar, vai convidar para a tua igreja, óbvio, tem que vir numa igreja, a igreja precisa existir. Mas é a promoção do reino. Cara, eu não estou te falando de uma placa, não estou te falando de uma religião. Estou te falando de Deus, Jesus. Coroa da justiça, estão comigo aí? Amém. Esse galardão é dos heróis da fé, combatentes do Senhor, e que desejam ardentemente a sua volta, ou o retorno de Cristo. Heróis da fé. Eu lembro que eu ouvi de um cara uma vez, ele falou assim, cara, eu não sei se você é mais louco ou se você tem mais fé. Isso é bem prático de pastor que Deus chama para estabelecer um ministério. Vai para uma igreja lá, velho, fica na sua. Aí de repente Deus te chama, muda tudo o negócio, te põe lá e diz assim, meu Deus do céu. É um herói da fé, é um guerreiro, é alguém que não desiste, é um combatente do Senhor. Quanto mais couro vem, mais ele se levanta e faz. Quanto mais parece que a luta aumenta, mais ele está lá combatendo. Não desiste, não retrocede, não olha para trás. Coroa de gozo. Isso é um outro galardão. É para quem presta trabalho, é para quem é sábio. É o galardão para aqueles que trabalham por amor na obra do Mestre. É aqueles que não estão em busca de uma recompensa humana, que não estão em busca de algo próprio. É um trabalho de sabedoria, de entendimento. Deixa eu te falar, não é fácil, querido, buscar almas para o Senhor. Por quê? O primeiro fato, o primeiro ponto importante é quem você é de verdade. Qual o seu testemunho? Eu lembro que assim que eu e minha esposa casamos, nós tínhamos uns jovens que se espelhavam muito em nós. E já são 26 anos de casado. E por muitos anos nós guardamos uma cartinha de uma jovem que dizia assim, depois de um ano de casado nosso, ela dizia assim, quando eu casar, eu só quero que o meu casamento e a minha vida seja igual à vida de vocês. Se meu casamento for igual ao casamento de vocês, para mim está ótimo. O que a gente aprende com isso? É o seu testemunho. O que o teu casamento fala que você é? O que o teu trabalho, na tua empresa fala quem você é? O que na tua casa fala quem você é? O maior orgulho da minha mãe é quando eu chegava e ela dizia assim para todo mundo, meu filho é crente, viu? Nossa, quando eu aceitei Jesus, só eu sei o que eu passei. Depois que nós fomos consagrados a diácono, então ela falava para todo mundo, meu filho é diácono. Ela não sabia nem que era diácono, tinha que explicar para ela toda vez o que era um diácono. Depois nós fomos consagrados pastor, então no lugar que eu nem falava, ninguém falava para todo mundo, meu filho é pastor. Ó, meu filho dirige uma igreja. Era o orgulho da mãe, do meu pai, da minha família. Eu lembro que quando eu fui consagrado a pastor, o meu patrão falou assim, você vai ser consagrado a pastor, né? Muito orgulho, eu tenho um funcionário pastor. Vou te dar um presente, compra seu terno. Aí eu fui lá numa empresa, né, que tinha um terno de R$99 e comprei o terno. Cheguei com o terno todo feliz. Ele olhou, o que é isso? Não. Isso não é um terno de pastor. Vamos, loja, devolve. Cancela, não quero esse terno. Cancela. Cancelou, vamos ali. Pegou o carro, vamos lá São João. Vamos na melhor loja de terno que tinha ali. Entrei lá, chamou o cara, falou, calça, camisa, gravata, sapato, meia, melhor que você tiver.
cara veio só com um stop. E sabe o que ele disse? O maior orgulho que tem é que eu falo para todo mundo, você é pastor. Seu testemunho fala quem você é. Alô? Amém. Seu testemunho fala que você é o quê? Porque é importante falar de Jesus. E tem que falar, lógico. Mas os caras têm que olhar para você e ver a diferença. Coroa de gozo. Almas para o Senhor. É quem presta trabalho para o Senhor. E só ganha almas quem é sábio. Pelo contrário, tem pessoas aí matando almas. Então vamos lá. Aprendemos que a Bíblia nos fala de duas ressurreições. A primeira e a segunda. E que a primeira é para a vida e a segunda para a perdição. Lembra que nós demos uma revisada nisso? Aprendemos que a teoria midi-tribulacionista foi sistematizada por Harold John. Estão comigo aí? Aprendemos também que o tribunal de Cristo será para julgar a igreja, a fim de galardoar de acordo com as obras de cada um deles. Aprendemos aí também que a maioria das igrejas, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, entendem ou creem e pregam o pré-tribulacionismo, ou seja, que a doutrina, que a igreja será arrebatada na hora, não passará pela grande tribulação. Está aí uma série de revisão, de entendimentos aí, para que vocês absorvam melhor, e tem aí os exercíciozinhos. Então, estudem, observem, façam os exercícios, porque depois aí tem a prova. Amém? Amém. Aí virando aí a sua página, a página 182. A grande tribulação será um período de muito sofrimento que ocorrerá no mundo inteiro, especialmente para a nação de Israel, razão porque é chamada de tribulação de Jacó. Ela leva esse nome de grande porque nunca houve e nunca haverá outra Igual. Então nós vamos aprender aí sobre a grande tribulação. Mas eu vou dar aí 5 minutinhos para vocês tomarem um cafezinho, rapidinho, beber uma água. Amém? E nós já voltamos aí em nome de Jesus. Oi, Cintia, eu vou ver se vê no